Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Quero convidá-lo a meditar no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 4, onde nós lemos assim: Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O tema da nossa meditação tem como título A incapacidade humana de produzir a salvação. Meus queridos, quando Nicodemos ele ouve a respeito do novo nascimento, a sua reação é uma reação de perplexidade. Essa pergunta feita por ele revela a limitação da compreensão humana diante das verdades espirituais. Nicodemos, mesmo sendo um mestre lá em Israel, ele não conseguia perceber que Jesus falava de uma transformação interior operada por Deus. A sua resposta mostra que o ser humano por si só não pode produzir a salvação e nem compreender plenamente os caminhos do Senhor. Aqui nós aprendemos que a regeneração não é fruto do esforço humano, mas é um milagre da graça divina do nosso Deus em nossas vidas. Eu destaco aqui alguns pontos importantes nesse texto. Primeiro, ele mostra a limitação da compreensão natural. Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? A sua dúvida vai expressar a dificuldade de entender as verdades espirituais com a lógica humana. Ele reduz a afirmação de Jesus a uma impossibilidade física, demonstrando que a mente natural é incapaz de compreender as coisas do Espírito. Isso vai confirmar aquilo que a Bíblia nos ensina lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, onde nós lemos que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. A mensagem de Jesus, portanto, exige uma revelação espiritual, pois apenas pela fé se pode entender o novo nascimento. Mas a segunda verdade que nós podemos encontrar aqui, e que esse texto nos mostra, é a impossibilidade de salvar a si mesmo. A segunda parte da pergunta de Nicodemos, quando ele faz essa pergunta dizendo: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Isso revela a impotência humana diante da salvação. É impossível ao homem produzir a sua própria regeneração. Assim como ninguém pode decidir nascer fisicamente, também não pode provocar o nascimento espiritual por sua própria vontade ou esforço. A salvação, portanto, não é o resultado de mérito, tradição ou de obras, mas unicamente da ação soberana do Senhor em nossas vidas. Nicodemos, mesmo com toda a sua religiosidade e conhecimento, ele estava espiritualmente incapaz de mudar a sua condição. Essa verdade nos ensina a depender totalmente da graça do Senhor para que possamos ser salvos. Mas a terceira verdade que esse versículo nos mostra é a necessidade de revelação espiritual. O diálogo de Nicodemos com Jesus evidencia a necessidade de iluminação espiritual para que possamos compreender as verdades do reino de Deus. Ele possuía conhecimento profundo na lei, era um mestre da lei, mas ainda carecia de discernimento espiritual. O novo nascimento, então, não se explica pela lógica humana, mas pela revelação do Espírito Santo. A incredulidade ou a resistência intelectual podem impedir o homem de enxergar a obra de Deus. Somente quando o Espírito Santo abre os olhos do coração é possível entender que a salvação é um ato soberano do Senhor e sobrenatural, e não humano. Por isso, a fé em Cristo é mais do que racionalidade, é resposta a uma obra divina em nós. Há algumas aplicações que nós precisamos fazer. Primeiro, a razão humana, por mais desenvolvida, ela não é suficiente para compreender os mistérios da salvação. Segundo, nenhum esforço ou mérito pessoal pode produzir a regeneração espiritual. Somente Deus pode fazê-lo. Portanto, devemos depender, em terceiro lugar, da revelação do Espírito Santo para entender e experimentar o novo nascimento em Cristo Jesus. Eu concluo com a afirmação de que a reação de Nicodemos mostra que a salvação não é conquistada pela lógica, pela experiência ou pela força humana. O homem por si mesmo é incapaz de produzir regeneração espiritual. O novo nascimento, portanto, é obra exclusiva da graça de Deus, revelada pelo Espírito Santo. Essa verdade nos leva a abandonar qualquer confiança em nós mesmos e a depender inteiramente do Senhor. Somente quando compreendemos essa incapacidade é que valorizamos a suficiência da obra de Cristo e nos rendemos à ação transformadora do Espírito Santo em nossa vida. Eu quero convidá-lo a orar nessa manhã, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Deus, mais uma vez
Nós estamos aqui, ó Deus, meditando na Tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, nós elevamos a nossa voz ao trono da Tua graça, Senhor, e nos achegamos, ó Deus, com plena confiança e humildade diante do Senhor, para reconhecer, ó Deus, a nossa limitação, para reconhecer, ó Deus, a nossa incapacidade, ó Deus, de produzir qualquer coisa boa por nós mesmos, Senhor. Somos pecadores, ó Deus, e carecemos da graça e da misericórdia do Senhor, ó Pai. Deus querido, que nessa manhã, ó Deus, as misericórdias do Senhor possam se renovar sobre as nossas vidas, ó Pai. Que o Teu amor, ó Deus, possa, ó Deus, abundar, ó Deus, em nosso ser, ó Deus. E que a graça soberana do Senhor, ó Deus, possa nos conduzir segundo a Tua vontade, pelos caminhos que o Senhor tem trilhado para nós, traçado para nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a alcançar, ó Deus, essa tão grande salvação que somente Cristo Jesus é quem pode gerar em nossas vidas, ó Pai. Quebranta o nosso coração, ó Deus, gera arrependimento em nossas vidas, ó Pai, para que possamos, ó Deus, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana salvação, que é o Senhor Jesus. Abençoa o nosso dia, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a iluminação do Espírito. Dá-nos, ó Deus, a direção da Tua graça. Conforta os nossos corações diante das lutas, diante das tribulações e fortalece-nos, ó Deus, na caminhada quando surgiram, ó Deus, obstáculos, as lutas, ó Pai, que possamos permanecer firmes e inabaláveis no Senhor, ó Pai. Que nada venha tirar a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa fé em Cristo Jesus, mas que possamos, ó Deus, estar firmes e firmados no Senhor a cada dia para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, ó Deus, gratos por tudo, crendo, ó Deus, que o Senhor está trabalhando em nossas vidas para o louvor e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida e que a graça e a paz permaneça sobre você no dia de hoje, em nome de Jesus.